Capítulo 29. O poder da curiosidade compassiva. Esses capítulos finais têm a intenção de aumentar a compreensão do leitor sobre a mente viciada e oferecer apoio à cura. Não são um guia para tratamento da dependência química. Sob a influência de substâncias alteradoras do cérebro, os usuários não conseguem cuidar de si mesmos com bondade, nem fazer esforço mental necessário para curar a própria mente viciada. As informações e conselhos oferecidos aqui podem complementar, mas não podem substituir qualquer tipo de programa de tratamento ou grupo de autoajuda para adictos. Eu tinha a esperança de encerrar esse livro com algum comentário triunfante. Queria, nessa sessão sobre a autocura do vício, escrever como superei minhas tendências compulsivas. Infelizmente, essa história, apesar de possivelmente encorajadora, seria ficção. Durante boa parte do tempo que passei escrevendo esse livro, continuei tendo recaídas, comprando sem parar, mentindo, me sentindo envergonhado e vazio. Apesar das resoluções feitas com toda a seriedade, nunca retornei ao grupo dos 12 passos, nem segui qualquer outro programa de forma regular. Eu era como Dean, o drogado mais famoso do Canadá, que jurou no começo do documentário Fix que largaria o vício até o fim das filmagens. Ele não fez isso, nem eu. Pelo menos no meu caso, não até recentemente. Recentemente demais para cantar vitória e gritar missão cumprida. Missão aceita seria mais exato. Nós ensinamos aquilo que mais precisamos aprender. E às vezes damos aquilo que mais precisamos ganhar. Seria impossível estudar o vício sem me observar com atenção. E posso dizer com sinceridade que aprendi muito com esse exercício. Por mais que eu tente, descobri que é possível que eu nunca derrote completamente minhas tendências ao vício. E também descobri que está tudo bem. Triunfo e derrota, essas continuam sendo as metáforas de uma guerra. Se, como as pesquisas mostram, os vícios surgem do nosso âmago emocional, seria necessário travar uma guerra contra nós mesmos para derrotá-los. E uma guerra contra a parte de quem somos, mesmo que seja uma parte disfuncional, só poderia gerar conflito interior e mais angústia. No último inverno, eu e a enfermeira Kim atendemos uma mulher de 31 anos viciada em heroína e cocaína, que chamarei de Clarissa. Clarissa teve 3 filhos, que foram levados pelos serviços de proteção à criança e agora está grávida de novo. Ela admite que está sob efeitos de cocaína e nem poderia disfarçar considerando seus movimentos agitados, a fala pausada e a reatividade emocional. Mas sou assim até sem pedra, afirma ela. E é mesmo, mais ou menos, devido ao seu grave TDAH. Eu me odeio, diz ela. Faz semanas que sei que estou grávida e não parei de usar. Só faço merda. Eu fico sentindo pena de mim mesmo, sem pensar no bebê. Kim e eu escutamos sem interromper, enquanto Clarissa passa das autoacusações para reclamações sobre a equipe. E então para exigências por suplementos alimentares e um novo apartamento de 2 quartos. No meio do discurso ela para de falar, puxa o ar com força, enterra o rosto nas mãos e choraminga. Estou com medo, estou com tanto medo. Clarissa se senta no sofá perto da janela, os olhos marejados, indo da enfermeira para mim e de mim para a rua lá fora. Seus seios meio expostos, aumentados pelos hormônios da gestação, estremecem no sutiã push-up que ela usa para atrair clientes em potencial. Algumas perguntas bastam para fazer a jovem nervosa contar sua história de vida, uma história familiar demais, quase estereotipada, que deságua em Downtown East Side, como sempre. A narrativa é tão tóxica que basta ouvi-la para se sentir arrasada. Clarissa foi sexualmente violentada pelo pai quando tinha entre 1 e 4 anos, e depois disso por uma série de homens até chegar à adolescência. Quando tinha 5 anos, sua mãe morreu de overdose. Minha mãe continuou se drogando, mesmo quando eu estava na barriga dela, diz Clarissa, e agora estou fazendo a mesma coisa com o meu bebê. Eu e Kim a escutamos, oferecemos todos os conselhos possíveis e tomamos as medidas necessárias. A primeira é marcar uma ultrassonografia.
Clarissa deseja interromper a gravidez, caso não tenha passado a 12ª semana, ou largar as drogas e se mudar para um abrigo para gestantes se já tiver passado da fase do aborto. Apoiamos sua intenção de abandonar a cocaína, mas avisamos que fazer o feto passar pela abstinência de narcóticos não é o ideal. Seria melhor substituir a heroína por uma dose baixa de metadona durante a gravidez. Escrevo algumas observações para o assistente social, que lida com o auxílio financeiro de Clarissa antes de quem levá-la para Sheway, Clínica de Cuidados Pré-Natais de Downtown East Side. Só um conselho, digo, se você achar que consegue me escutar. Clarissa, saindo do consultório, se vira para mim. Consigo sim, diz ela. Aquilo que você disse sobre se odiar e sentir pena de si mesmo, e se você substituísse essas críticas por uma curiosidade verdadeira sobre o que é que motiva os seus comportamentos? Será que você usa drogas porque tem medo de não conseguir suportar o sofrimento sem elas? Você tem todos os motivos para se sentir mal, depois de tudo pelo que passou em vida. Então não é uma questão de fazer merda, entre aspas. Você simplesmente não encontrou outra forma de lidar com as coisas. Se o seu bebê tivesse as mesmas experiências e acabasse usando drogas, você faria acusações tão ríspidas contra ele? Não, diz Clarissa, eu o amaria. E lhe daria uma lição. Esqueça as lições, digo, ele só precisa de amor. E você também. Chorando, Clarissa pergunta se pode voltar outro dia para conversar comigo. Claro, respondo, mas volte quando não estiver sob efeito de drogas. Não dá para absorver nada desse jeito. Era exatamente isso que meus terapeutas sempre me diziam quando eu era adolescente, protesta Clarissa. Para não voltar enquanto eu estivesse doidona. Olho para ela por alguns instantes silenciosos e cedo. Tudo bem, volte quando precisar voltar. Clarice é toda sorriso. Era isso que eu queria ouvir, diz ela. Quando perguntamos por quê, com curiosidade genuína, isso deixa de soar como uma acusação e passa a ser um questionamento imparcial, até científico. Em vez de dizer a si mesmo, eu sou tão burro, será que eu não vou aprender nunca? É mais proveitoso refletir, por que é que eu fiz isso de novo, mesmo sabendo das consequências negativas? Dessa maneira, abandonamos o papel de interrogador, determinado a julgar, condenar e punir, e adotamos em relação a nós mesmos uma postura de amigo empático, interessado em saber o que é que está acontecendo conosco. Essa postura mais gentil e reflexiva pode ser resumida pelo acrônimo CADA, CADA: curiosidade, aceitação, disponibilidade e amor. O propósito não é justificar ou racionalizar, mas compreender. A justificativa é outra forma de julgamento, tão debilitante quanto a condenação. Quando nos justificamos, estamos tentando convencer ou ludibriar o juiz. A justificativa visa nos eximir de responsabilidade. A compreensão nos ajuda a assumir a responsabilidade. Quando não precisamos nos defender dos outros, ou mais importante, de nós mesmos, passamos a enxergar melhor as coisas como elas realmente são. Eu me torno livre para reconhecer o vício, assim que o meu comportamento compulsivo deixa de significar que eu sou uma pessoa fracassada, desprezível ou fútil. Eu consigo admitir o que eu faço e enxergar as muitas maneiras como isso sabota meus objetivos reais na vida. Perder a autocompaixão é um dos piores danos que podemos sofrer. Com ela perdemos também a expectativa de cura, dignidade e amor. O que parece disfuncional e autodestrutivo no presente foi, em algum momento, uma adaptação para nos ajudar com algo que precisávamos superar no passado. Se as pessoas são viciadas em comportamentos que as acalmam, é só porque não foram devidamente tranquilizadas no início de suas vidas. Quando entendemos isso, paramos de nos criticar pelo passado e assumimos mais responsabilidade pelo presente. Daí a necessidade de um autoquestionamento compassivo. Quando analiso meus comportamentos compulsivos sem julgamento e me pergunto por quê, com curiosidade genuína, o que é que eu encontro?
Para ser mais exato, quem eu encontro? Qual é a verdade completa sobre mim? Será que eu posso dizer que eu sou um respeitado médico com 30 anos de carreira, além de marido, pai, conselheiro, palestrante, ativista e escritor? E o homem ansioso e inseguro que frequentemente se sente vazio e incompleto e precisa buscar fontes externas para aplacar uma fome insaciável, como o escritor e também viciado Stephen Reid me disse durante nossa conversa no refeitório do presídio William Head. É doloroso abandonar essas coisas externas e olhar para dentro de mim. No meu caso, doía literalmente. Desde a infância, eu trincava os dentes à noite com tanta força que ao final da minha quinta década de vida, a maioria deles eram tocos desgastados com a polpa exposta. Junto com minhas características positivas, confiança intelectual, determinação, empolgação, comprometimento, sempre senti lá no fundo uma ansiedade inquietante, informação à espreita. Se eu fosse sincero comigo mesmo e tivesse me preparado para aceitar a vulnerabilidade, teria declarado em muitos momentos da minha vida, como fez Clarissa: estou com medo. Minha ansiedade assume a forma de preocupações com a imagem corporal ou a segurança financeira, dúvidas sobre minha capacidade de ser amado ou de amar, a autodepreciação e o pessimismo existencial sobre o significado e o propósito da vida. Ou, por outro lado, manifesta-se como grandiosidade, a necessidade de ser admirado, de ser visto como alguém especial. No fundo, ela não tem nome nem forma. Tenho certeza de que se originou na minha cavidade torácica, em algum lugar entre os pulmões e o coração, muito antes de eu aprender o nome das coisas. Tenho motivos para ficar ansioso. Por definição, a ansiedade crônica nada tem a ver com motivos, entre aspas. Primeiro ela surge, e muito depois, quando desenvolvemos a capacidade de pensar, córtex pré-frontal, ela recruta pensamentos e explicações para servi-la. Ao contrário da ansiedade saudável, para a qual o melhor termo é medo, sentida diante de um perigo, como sente uma gazela perto de um leão faminto, ou uma criança que perde os pais de vista. A ansiedade crônica não se origina na experiência do momento, ela precede o pensamento. Podemos acreditar que estamos ansiosos sobre uma coisa ou outra, a aparência física, a situação do mundo, as questões de relacionamento, o clima, mas não importa a história que usemos para justificá-la. A ansiedade apenas existe. Como o vício em si, a ansiedade sempre encontra um alvo, mas permanece viva independentemente dele. Apenas quando nos tornamos cientes dela é que conseguimos identificar suas artimanhas. Muitas vezes a reprimimos, a enterramos embaixo de ideias, rótulos, atos, crenças e relacionamentos. Construímos acima dela uma montanha de atividades e atributos que confundimos com o nosso eu verdadeiro. Então nos dedicamos a convencer o mundo de que a ficção que criamos é a realidade. Por mais genuínas que sejam nossas qualidades e conquistas, elas acabam parecendo vazias se não reconhecemos a ansiedade que elas escondem. A incompletude é o estado básico da pessoa viciada. Ela acredita, de forma consciente ou não, que não é suficiente. Da maneira como é, ela não tem capacidade de enfrentar as exigências da vida, nem de se adequar ao mundo. É incapaz de tolerar as próprias emoções sem um apoio artificial. Precisa escapar do vazio interior por meio de uma atividade que preencha sua mente com um propósito temporário. Trabalho, jogos, compras, comida, aventuras sexuais. No meu primeiro livro, Scattered Minds, descrevi essa fome psíquica insaciável. Abre aspas. O psiquiatra britânico R.D. Laing certa vez escreveu que há 3 coisas de que os seres humanos sentem medo: da morte, de outras pessoas e da própria mente. Com o pavor da minha mente, sempre odiei passar momentos sozinho com ela. Então sempre levei um livro no bolso, como se fosse um kit de emergência para o caso de eu ficar ocioso por um minutinho na fila do banco, no caixa de um supermercado.
Eu alimentava minha mente o tempo todo com migalhas, como faria com um monstro feroz e maligno que me devoraria se eu não estivesse mastigando alguma coisa. Fecha aspas. Na época, eu atribuí esse estado de insatisfação perpétua ao TDA, transtorno de déficit de atenção. Apesar de estar presente no TDA, a vontade de fugir do momento é uma característica humana comum, quase universal. No cérebro viciado, ela é exacerbada, ao ponto do desespero, tornando-se a força avassaladora que orienta decisões e comportamentos. Mas eu não sinto desespero, podem dizer alguns. Simplesmente amo tanto o que estou fazendo que não quero parar nunca. Workaholics tendem a pensar assim. Eu também pensava. Onde está todo esse sofrimento que eu preciso sentir para conseguir me curar? Certa vez perguntei a um terapeuta. Por mais que eu tente, não consigo me obrigar a sentir nada. Os sentimentos surgem ou não surgem. Eu estava tão ocupado, me estimulando e me acalmando com atividades incessantes, fazendo horas extras, para manter meu cérebro girando e se fartando de guloseimas que não deixavam o menor espaço para qualquer sentimento surgir. Meu vício em trabalho e comprar CDs é apenas a forma de escapismo que minha mente escolhe com mais frequência quando fico desconfortável. Mas já tive outros comportamentos igualmente compulsivos. Hoje enxergo que a ansiedade subjacente e a sensação de vazio eram generalizadas. No âmbito emocional, elas tomam a forma de uma irritabilidade crônica e uma depressão leve. No nível intelectual, manifestam-se como um cinismo, o lado negativo do ceticismo saudável e do pensamento independente que eu sempre valorizei. Em termos de comportamento, elas se disfarçam de energia hipomaníaca ou letargia, como o desejo constante de movimento ou torpor. Quando os mecanismos de fuga rotineiros comuns não conseguem me satisfazer, então eu mergulho em meus padrões notoriamente viciantes. Se eu sentisse mais dor e tivesse menos recursos, se tivesse tido menos privilégios na vida, certamente poderia ter sido levado a recorrer às drogas. A curiosidade compassiva sobre si mesmo leva à verdade. Quando enxergo a minha ansiedade e a reconheço, a necessidade de fugir diminui. Para mim está claro que a sensação de ameaça e o medo de abandono, que formam a ansiedade, foram, no meu caso em particular, programados no gueto de Budapeste em 1944. Por que tentar escapar de um velho padrão mental criado quando eu era bebê, um bebê assustado, durante uma época terrível da história? Ele existe, e os circuitos nos quais suas histórias silenciosas estão entalhadas são uma parte inseparável do meu cérebro. Ele não precisa desaparecer. De fato, ele não vai desaparecer, não por completo. Mas eu posso mudar minha relação com ele. Eu posso me conectar a ele mais intimamente. Posso até conseguir domá-lo um pouco, o que significa notá-lo, sem permitir que ele controle meus humores e comportamentos. Da mesma forma, não preciso assumir a tarefa impossível de apagar as compulsões que surgiram desses padrões mentais adquiridos no início da vida, mas posso transformar minha relação com elas. O essencial para esse tipo de transformação é abdicar de qualquer julgamento ou autocrítica. O psiquiatra Anthony Storr escreveu sobre o valor de permitir que emoções reprimidas surjam sem medo. Abre aspas. Quando uma pessoa é incentivada a acessar e expressar seus sentimentos mais profundos, sabendo que não será rejeitada, nem criticada e que não existe uma expectativa de que ela mude, um tipo de reorganização costuma ocorrer no cérebro, gerando uma sensação de paz, uma sensação de que ela finalmente mergulhou nas profundezas do poço da verdade. Fecha aspas. Qual é o primeiro passo a ser dado depois que a autocompaixão permite que a verdade se revele? Inevitavelmente, é o primeiro passo ensinado nos Alcoólicos Anônimos e outros programas de 12 passos. Os métodos dos 12 passos não são para todo mundo e podem não ser o único caminho para escapar do vício, mas os princípios nos quais se baseiam são comuns a qualquer programa de recuperação bem-sucedido. Abre aspas, nós admitimos que éramos impotentes perante o álcool.
e que perdemos o controle sobre nossas vidas, fecha aspas. É a clássica fórmula do AA. Alcoólicos Anônimos, sabendo a semelhança básica entre todos os vícios, podemos ampliar o conceito e dizer: eu admito que era impotente perante o processo do vício, isto é, eu admito que minhas fissuras e atitudes estavam incontroláveis e que a minha incapacidade de contê-las causou problemas e transtornos em diversas áreas importantes da minha vida. Parei de negar seus impactos sobre mim mesmo, sobre os meus colegas de trabalho, sobre meus entes queridos, e admito meu fracasso em confrontar o vício com firmeza e sinceridade. Uma amiga minha, Anne, que frequenta o AA há anos, me alertou sobre o problema de trocar nós admitimos por eu admito. A primeira palavra está no plural por um motivo, diz ela. Se eu sou viciada e sou deixada sozinha para me virar sem ajuda, estou basicamente perdida. Relutei em dar esse passo até pouco tempo atrás, apesar de nunca ter tido problemas em admitir publicamente minhas compulsões. Minhas dificuldades são 3. Primeiro, como me orgulho de ter competência intelectual. Resisti a aceitar que sou impotente quando se trata de qualquer processo mental. Pelo contrário, faz parte da natureza do ego reverter tudo em vantagem própria. Até o discurso público sobre as minhas compulsões serviu para me assegurar da minha sinceridade, da minha honestidade e da minha, entre aspas, coragem. Plateias recebem minha confissão concordando com a cabeça, abrindo sorrisos compreensivos, batendo palmas. Mas a coragem verdadeira não está em falar sobre o vício, está em tomar uma atitude prática sobre ele. E eu não me senti pronto para enfrentar essa tarefa até recentemente. A segunda dificuldade é que, ao me concentrar nos comportamentos compulsivos mais visíveis em mim, como a compra de CDs e livros e o excesso de trabalho, eu ainda consegui ignorar como os padrões viciantes permearam boa parte da minha rotina. Limitá-los a algumas poucas questões problemáticas permitiu que eu negasse que o processo do vício estava presente em vários aspectos do meu cotidiano. Talvez eu achasse que não estava descontrolado, porque afinal eu cumpria as tarefas e as executavam bem. Em outras palavras, eu não queria admitir que em certos momentos minha vida ficava desgovernada devido aos meus próprios comportamentos. Na ausência da curiosidade compassiva, uma admissão dessas geraria vergonha demais. Por fim, sempre que me sentia deslocado ou isolado num relacionamento, eu me enxergava como alguém desprovido de algo, em vez de admitir que eu mesmo criava esse sentimento de privação dentro de mim. Por exemplo, eu culpei minha esposa Rai por não assumir os fardos que imponham em nosso relacionamento, com meu descontrole e o meu sentimento de inadequação. Com isso, eu me senti autorizado a recorrer ao vício para me acalmar, usando minhas necessidades, entre aspas, não atendidas, como justificativa para os meus comportamentos. Em outras palavras, as consequências da minha imaturidade e do meu descontrole se tornaram meu melhor argumento para seguir tendo comportamentos compulsivos. Enquanto escrevo isso, a imagem de um cachorrinho correndo atrás do próprio rabo me vem à mente. Não existe progresso sem a demolição da muralha da negação, ou no caso de uma mente tão obstinada e evasiva quanto a minha, sem a demolição de várias muralhas cuja existência hesitei em reconhecer.